A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 1, o princípio. Autor Pedro Dong. Semana 1, o princípio. Segunda-feira. Ler com oração. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Revisão das epístolas de Pedro e Gálatas. Iniciamos uma nova série do Alimento Diário, cujo tema geral é Gênesis, o princípio. O título da mensagem desta semana é O Princípio, baseada em Gênesis 1, 1. Teremos uma breve retrospectiva das revelações que o Senhor nos tem dado durante os estudos das epístolas de Pedro e da carta de Paulo aos Gálatas, como o excelente início da igreja em Jerusalém e seu desvio para a ênfase da prática da lei de Moisés. Vimos que a história de Israel começou com Abraão, que representa a fé, e não com Moisés, que representa a lei. Porém, muitos líderes judeus queriam obrigar os recém-convertidos a guardar a lei de Moisés para receber a salvação. Isso gerou um conflito com o ensinamento dos apóstolos e o surgimento de uma grande perseguição na tentativa de silenciar a palavra profética. Também encontraremos as respostas às perguntas: o que havia antes do tempo? Qual é o propósito do tempo? Quando o tempo termina? Toda vez que terminamos uma série de estudos e começamos uma nova, com um tema e livro diferentes, pode parecer que haverá uma mudança drástica no assunto e nas revelações. Porém, graças a Deus, tudo que vem pela direção do Espírito chega de forma suave, pois o Senhor já está preparando uma linha. Basta lembrar os últimos livros que lemos. Desfrutamos da revelação das duas epístolas de Pedro, mas ao começar esse estudo, ainda não tínhamos uma visão completa do contexto histórico. Sem o contexto, é difícil compreender plenamente o conteúdo. Conforme avançávamos nos textos, o Espírito nos dava novas revelações, especialmente na segunda carta de Pedro. Percebemos que os destinatários das cartas estavam dispersos pelas regiões da Galácia, Capadócia e Ponto, e isso nos levou a aprofundar os estudos do livro de Atos. Descobrimos que esses destinatários faziam parte da igreja primitiva em Jerusalém, uma igreja vigorosa, em que o Espírito tinha plena liberdade, pois os crentes perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Essa comunhão é a chave para manter a atuação do Espírito. Foi então que percebemos um ponto importante. O início promissor da igreja em Jerusalém foi interrompido pela perseguição registrada no capítulo 8 de Atos, após o apedrejamento de Estevão. Os irmãos se dispersaram pela Judéia e Samaria. Ainda que Atos registre pouco sobre esse período, os escritos e testemunhos de Paulo nos ajudam a compreendê-lo melhor. O próprio Paulo, antes Saulo, era um dos perseguidores, como muitos outros que se enfureciam contra a igreja por ter abandonado as tradições judaicas, como a circuncisão, e seguido a fé em Cristo. Essa perseguição gerou pressão sobre Pedro e os demais apóstolos. A acusação era de que eles haviam provocado o ódio dos judeus por ser radicais. Com isso, surgiu na igreja um grupo que propôs o retorno à lei de Moisés a fim de evitar conflitos e aplacar a ira dos judeus. No entanto, antes disso, Deus enviou Pedro à casa de Cornélio, onde os gentios ouviram o evangelho, receberam o Espírito Santo e foram incluídos no corpo de Cristo. Assim, a igreja passou a ser formada por todos, sem distinção de raça, cultura ou classe. Porém, os defensores da circuncisão continuaram agindo, agora com mais força ainda, inclusive após a conversão de Saulo.
O livro de Atos mostra que Deus levantou Paulo e Barnabé para a obra, iniciando a evangelização na Galácia. Ao retornar a Antioquia, encontraram mestres judaizantes ensinando que crer em Jesus não era suficiente, visto que era necessário circuncidar-se. Segundo Paulo, isso era outro evangelho, diferente daquele anunciado por ele e pelos apóstolos. Com isso, houve uma mudança de rumo. Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém para tratar desse assunto com os líderes da igreja e viram que quem tomava as decisões era Tiago, irmão de Jesus, e não mais Pedro, a quem Deus havia confiado a liderança inicial da igreja em Jerusalém. A partir de então, vemos que a igreja de Jerusalém passou a preferir a liderança de Tiago, por ser ele um moderador, e retornou à prática da lei e da circuncisão. Dessa maneira, a igreja em Jerusalém deixou de ser aquela igreja vigorosa, em que o Espírito operava milagres e sinais, e tornou-se uma igreja que praticava a lei, voltando ao judaísmo. Formou-se então uma mistura entre a fé e a lei. O Espírito já não tinha liberdade para atuar, pois os ensinamentos dos apóstolos deixaram de ser apreciados. Por esse motivo, Pedro se retirou. Não se sabe com certeza por onde Pedro passou depois. Talvez pela Judéia ou Samaria, mas se acredita que tenha escrito sua primeira epístola na Babilônia, possivelmente Roma. A primeira epístola de Pedro foi escrita no ano 64 e a segunda em 67. Nesta última, torna-se mais evidente que as pessoas em Jerusalém já não seguiam a direção dos apóstolos, mas seguiam Tiago e haviam retornado à prática da lei. Elas se tornaram opositoras à obra que o Senhor realizava por meio de Pedro, Paulo e João. Compreender esse contexto nos permitiu entender melhor as epístolas de Pedro. Ele chamava esses judaizantes de falsos mestres, que introduziam heresias e escarneciam da palavra dada por Deus por meio dos apóstolos. Pedro, então, define a palavra profética como a única palavra viva que conduz a igreja até a volta do Senhor, como uma candeia que brilha em lugar escuro. Sem essa palavra, a igreja perde a direção. Hoje, graças a Deus, a igreja tem direção. Não estamos no escuro. Temos a palavra profética que aponta o caminho e estabelece o governo de Deus. Ao compreender isso, fomos levados de volta ao contexto de Atos. O Espírito, então, nos conduziu ao livro de Gálatas, pois o mesmo problema estava presente ali. Os judaizantes de Jerusalém se infiltravam nas igrejas da Ásia Menor, afirmando que era necessário ser circuncidado para alcançar a salvação. Paulo, porém, os repreende dizendo que aquilo era outro evangelho e não o evangelho que os apóstolos pregavam. Amado leitor, ao estudar o livro de Gálatas, vimos que a promessa de Deus ao povo de Israel não foi feita a Moisés, mas a Abraão, o pai da nação, e que a história de Israel começa com a promessa, não com a lei. Vamos dar liberdade ao Espírito para nos conduzir pela fé na palavra profética. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Leitura de apoio: A Verdadeira Prosperidade. Capítulo 3. Autor Dong Yulan. Reconhecer o enviado de Deus. Autor Pedro Dong. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.